Irmãos queridos, neste ambiente de satisfação que nós nos encontramos, de estarmos reunidos no conforto do nosso lar, na companhia das pessoas que nos passam segurança, nós queremos hoje promover uma reflexão, afagados pelo amparo do alto, que nos junge. Estamos agora conectados com o amparo divino, porque dirigimos o nosso pensamento para compreendermos um pouco mais do nosso trajeto. É claro que isso só está ocorrendo porque houve uma interrupção da nossa rotina e estancamos os passos contrariados. Se fosse por nossa opção, tal situação não teria ocorrido e o homem célere continuaria atropelando os demais e mergulhando no abismo dos seus conflitos, aparentemente intérminos. Então, nesta noite festiva, em que nos reunimos com o mesmo propósito de luarizar os nossos espíritos cativos às festividades ou cerceados pelo sofrimento, buscaremos a compreensão de um outro caminho. E o que é nos mais interessante, identificarmos essa paternidade divina, que esse não seja uma arrogância da nossa parte, mas apenas uma reflexão para sentir o Pai amoroso e justo, que o cântico religioso nos possibilita. Então, irmãos queridos, vamos refletir em torno de quem somos e das oportunidades que nos foram concedidas. Nos permitamos imaginar ou relembrar o acervo do conhecimento que nós agora somos detentores. Se a filosofia trouxe-nos questionamentos ontológicos e parecia que somente o ambiente da elucubração não são suficientes para promover o nosso caminhar. Na brevidade do tempo, vamos fazer esse apanhado para identificar se estamos no rumo certo, para identificarmos se fizemos a escolha do caminho. Porque quando as luzes começaram a espancar as sombras, quando o homem começou a escalar o monte da compreensão, começou a entender que tinha que existir um mérito próprio em fazer os seus escolhos para que as suas conquistas se tornassem meritórias. Então, vamos ver este caminho
com todo o acervo de instrumentos, ou, por conta da exiguidade do tempo, alguns tópicos como aplicativos nesses dias de panoramas, de conexão, da instrumentalidade, da informática. Se baixamos os aplicativos em nossa alma, para que não erremos o endereço. Então este encontro é festivo. É um encontro que refletiremos, porque as portas se abriram. O isolamento em prática não mais existe. E será que temos caminhado como deveríamos, após essas lágrimas que teoricamente lavaram as nossas almas? Após as perdas que deveriam ter um propósito de luarizarem o nosso campo íntimo, como nós nos comportamos? No ambiente do conhecimento, e se faz necessário baixar os muros para que o sopro de Deus se nos chegue fardo. Poderíamos dizer que a ciência é uma das mãos divinas e a outra mão é a religião. Comecemos, pois, no apanhado das ciências. Se o questionamento surgiu-nos com a filosofia, no decantar das ciências que delas adviriam, nós fomos seccionados para entendermos um pouco mais. E é interessante jungirmos, porque quando nós intitulamos Hipócrates como pai da medicina, nós estamos tirando a medicina da filosofia grega. E o quanto a medicina não aprofundou o seu conhecimento, junto com a tecnologia e a instrumentalidade. Sejam nos exames minuciosos, no decantar do DNA, para identificarmos as doenças genéticas. Ainda o feto no líquido amniótico. E vieram tratamentos. E porque a busca desse aperfeiçoamento na identificação das possíveis patologias, com o rol dos fármacos, para que o instrumento por onde o espírito se expressasse, o tempo no educandário da carne fosse aumentado, estamos falando da longevidade, para que o ser mais apto e mais tempo mergulhado pudesse reter os ensinos, ainda que na brevidade do tempo. Nós também poderíamos observar o cântico da enfermagem no trato, para que nas visitas apressadas dos esculápios os pacientes pudessem ter um enternecimento. Nós também poderíamos identificar a fisioterapia, a nutrição. Identificaremos o avanço da odontologia, com toda a importância e os detalhes da mastigação. E se aprofunda a ciência, a medicina avança de tal forma que vem nos falar da somatização. E estamos aí mergulhando num ambiente farto, nos passos necessários para a descoberta do espírito, nas pesquisas de Pesseguir, nas pesquisas do Marquês, nas pesquisas
de Charcot, de Janet, de Freud, para que nós também ampliássemos, a partir da visão da psicanálise, o conhecimento dos distúrbios psiquiátricos, ou no caminho multissecular da psicologia trazida por Wundt. E nós aí entenderíamos as abordagens ou os movimentos do nosso comportamento. E a psicologia, junto com a psicanálise, aprofunda desde os dos distúrbios perinatais, do comportamento da mãe, da aceitação da gestação, da alimentação, para que viesse o estudo da primeira infância e as repercussões na maturidade. Olha quantas informações! Mas poderíamos também buscar, no ambiente do conhecimento, a sociologia, falando-nos da influência do meio, da massificação dos momentos, para que todas essas informações, para que o espírito aí mergulhado no educandário físico pudesse identificar todas essas informações e caminhar com propostas de discernimento, ficando mais difícil o tombo. É claro que a verdade, ainda fragmentada por nós, mas eclode. Quando no estudo do comportamento humano, trazido a partir do pensamento freudiano, e ele denomina para o maior acesso ou a facilidade do conhecimento da nossa condição primária, instintiva, a que ele chama de id. O conjunto de normas que aprendemos, onde o certo e onde há o errado, a que ele chama de superego. O negociador, o ego, apesar de todas as suas tendências. E como nos foram fartas as informações, porque continuaremos as pesquisas com Adler, com Jung, até a psicologia transpessoal dos nossos dias, com o pensamento de Maslow, com o pensamento de Rogers, de William James, para que nós tivéssemos todo esse apanhado. E porque estamos tão ocidentalizados, se nós fôssemos estudar a psicologia no Oriente, onde aí estamos falando de iluminação, dos níveis do Buddha, de onde vem a proposta da autoiluminação, onde temos o exemplo do budismo, do iluminado, de Buda, do Siddhartha. Ali, eles vão trabalhar com outros conceitos, mas que chegam no mesmo espaço, como o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, sendo o inconsciente pessoal o seu ego, onde tudo orbita em torno de você, e o inconsciente coletivo, onde você diminui a visão de si mesmo para que tu possas ver os outros. E eles fazem em um estudo em 7 níveis, sendo 2 níveis vinculados ao ego e os 5 níveis passos para a iluminação profunda do inconsciente coletivo. Os 2 níveis do ego, eles chamam de autoimagem e imagem sombras. E nesta celeridade do estudo, nós diríamos que a autoimagem nós projetamos. É aquilo que a gente acha da gente, é como a gente se vê.
E porque a nossa visão nos dias atuais tem sido muito superficiais, muito periférica, nós só temos olhado a nossa imagem, literalmente falando, nas academias, nas roupas que desfilamos, nos carros. A gente projeta essa imagem no mundo virtual, do sorriso farto, do cabelo cuidadosamente penteado, dos dentes sempre muito alvos. E não temos nos permitido observar o espírito que ali se encontra encarcerado, porque a proposta do espírito é se expandir, se tornando prioridade. Então essa autoimagem, aquilo que a gente acha de nós, a gente projeta. E a imagem sombra os nossos defeitos, os nossos equívocos de comportamento, nós cerceamos e nós culpamos os outros. E é importante que a gente conceba esse conjunto de observações. Então, quando nós olhamos todas essas informações do ponto de vista acadêmico, científico, a gente precisa olhar a outra mão. Por que estamos falando disso? Porque temos uma sociedade profundamente evoluída na tecnologia e no conhecimento e profundamente refratária na proposta da evolução espiritual. E se a evolução espiritual nos fala de um conceito abstrato, nós temos sido profundamente estranhos à proposta de humanização, de vermos o outro. E porque talvez o conjunto do conhecimento seccionado, e porque nos nossos aparelhos, por mais recursos tecnológicos e eletrônicos, não se registre o espírito imortal pela sua tessitura, nunca nos faltou do alto o ósculo que vinculasse o pai e o filho. Por isso que religião vem da proposta de religare, porque esse conjunto de informações que nos foi facultado, foi antes de tudo nos facultado por Deus, não para que o homem se tornasse ainda mais senhor, egoísta, não para que o homem se tornasse prepotente, mas eram os recursos para que ele entendesse a necessidade de utilizá-los para evidenciar o seu rumo, o seu roteiro. Mas dentro da onisciência divina, identificando as nossas dificuldades, vieram os credos. E os credos quase sempre vieram com seus avatares. Os espíritos mais evoluídos, que se permitiram mergulhar no escafandro físico para mostrar a real possibilidade da conquista da imortalidade, da real felicidade. E a religião chega em inúmeras faces, porque precisa respeitar o processo cultural de cada povo. Em Deus não há necessidade dessa uniformidade de ritos, dessa padronização de cerimoniais. O que se precisa é o comportamento. Eis porque nós precisamos perceber, porque a diversidade, para que se respeitando, pudéssemos assim
termos uma celeridade da conquista. Imagina, pois, como uma proposta de compreensão, uma crise na habitação, e se chama um arquiteto e um engenheiro para disponibilizar a oportunidade de ter uma casa, já que lá é o sentimento que colocamos dentro da construção fria. E esse engenheiro e essa arquiteta não poderia falar da construção dessas casas e abrigos em árvores para os irmãos que moram em regiões ressequidas. Então, eles vão ensinar com o recurso de cada região, para que cada um construa com o que tem. Mas os homens, assoberbados do seu conhecimento, começaram a dizer, cada um, que a sua construção era melhor, esquecendo que o importante é que cada um tenha essa construção na alma. Porque nós vivemos mergulhados em uma sociedade que tem que ter um melhor, que tem que ter um primeiro. Então o outro se tornou um opositor. E isso, queridos irmãos, não se encontra no ambiente da competição comercial. E isso se encontra em todas as latitudes do ser humano, inclusive dentro dos credos religiosos. Uma religião querendo ser mais do que a outra. Por isso que nós aqui estancamos, para que nós possamos rever. Se nos utilizarmos do budismo, certa feita o pupilo pergunta a Siddhartha Gautama se ele era um santo, e ele diz que não. Se ele era um Deus, ele diz que não. E o pupilo diz, então quem és? Ele disse, uma consciência desperta. Despertar a consciência em torno da realidade de quem somos. Se nós pudéssemos observar os ensinos de Lao Tse, o cântico vedântico, mas nunca houve a ausência de Deus. Teilhard de Chardin foi um místico, um religioso. E no livro O Meio Divino, ele diz que Deus se encontra em toda parte. E só está faltando uma coisa para que nós possamos abraçá-lo, vê-lo. Nós não temos visto a Deus. E por conta dessa cegueira espiritual, Deus nos enviou o Cristo, o unigênito, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Mas se nós ocidentais estamos jungidos à proposta da civilização hebraica, judaica, aos nossos dias, nós entenderemos a preocupação do povo escolhido para não termos ídolos. E tínhamos que ter uma distância para com Deus, para que Deus não se tornasse vassalo dos nossos anseios. Então, Deus tinha que ter uma distância de nós. Sequer poderíamos usar o seu nome em vão. Então, essa distância em determinado instante, ela não favoreceu. Mas quem já se permitiu estudar a Kabbalah,
judaica, não a cabala esotérica dos nossos dias, porque nós temos desconstruído tudo nos nossos dias. O que é que a sociedade dos nossos dias não tem tentado destruir? O homem tem se utilizado do conhecimento para promover a autodestruição, dos valores familiares, dos valores sociais, dos valores religiosos. Mas a Kabbalah, que é uma proposta de transmissão do que se sabe, de dar e o outro receber. Existe uma expressão em hebraico, derek tamim, caminho do perfeito, o caminho da perfeição. Eis porque agora nós entendemos aquilo que Jesus já dizia: eu sou o caminho da perfeição. Para que nós, escudados pelos nossos preconceitos, não mergulhemos em nossas zonas sombrias, a gente poderia trazer Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus, a mística de Ávila. Vamos nos lembrar do seu livro O Caminho da Perfeição, ou As Moradas do Castelo Interior, que é como ela se referisse à árvore da vida, como é estudada a Kabbalah judaica. E a Kabbalah é essa mística, é esse contato que nós temos com Deus, para que nós percebêssemos. E se nós agora contemplarmos a história da humanidade, porque existem brigas tão reais que para nós ocidentais o Oriente é a parte. Isso se faz tão claro. Mas, queridos irmãos, se formos olhar em profundidade, nunca faltou a presença de Deus em parte alguma. Então, quando Jesus se apresenta, nós temos uma reflexão profunda. Se a história no Ocidente nos fala dos seus inúmeros instantes, como a patrística, a escolástica, onde inúmeros espíritos aí fizeram a composição, como Santo Agostinho de Hipona, São Tomás de Aquino, Abelardo, São Francisco de Assis. Que era nós estamos vivendo? Que momento nós podemos chamar esse em nosso comportamento? Porque com todo este conhecimento, queridos irmãos, nós estamos tendo acesso à doutrina dos Espíritos. E a doutrina dos Espíritos, para nós, é o cristianismo redivivo. E Jesus, quando mergulha na carne, diante do povo escolhido, ele diz: antes de Abraão se tornar, eu sou. Eu sou aquele predito pelos profetas. Eu vim restituir o equilíbrio. Ele responde isso a João Batista, quando questiona se ele é um ungido. Diga a João que os cegos veem, os estropiados caminham.
os leprosos ficam curados. Jesus, queridos irmãos, o Alfa e o Ômega, o Zênite e o Nadir. E por que nós diluímos sua imagem nas cerimônias? Chega-nos a doutrina. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do Espírito da Verdade, que prefacia o livro, onde tem uma nota no rodapé dizendo que aquela mensagem é a síntese do que nós vamos encontrar no Evangelho. O segundo parágrafo nos diz: eis que são chegados os tempos, que tudo seja colocado no seu devido lugar, para dissipar as sombras, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E nós, queridos irmãos, por acréscimo de misericórdia de Deus nosso Pai, fomos bafejados com o aroma do Espiritismo. Então, nos deixe trazer uma pergunta que Lucas retrata em Atos dos Apóstolos. E agora, por que te detens? Se a doutrina promove esse derrame de espiritualização na Terra, se agora o plano espiritual não é mais um mistério, se a morte não é mais uma grande interrogação, se tudo se torna lúcido, se os espíritos vieram plenos e fartos de Deus, dizer o que realmente importa, se a caridade, como trombeta para acordar os espíritos adormecidos, se a caridade, como o sol que se adentra nos arcanos do nosso espírito, dissipando as sombras dos ufanismos, do egoísmo, e que mostra que somos um só rebanho, pequenos frascos, que podemos acalentar porções da divindade, borrifando por onde passarmos, porque temos nos detido. André Luiz, em suas obras magistrais, a condição de peregrino que tombou na carne, quando a condição de esculápio conhecido, mas fracassando na sua trajetória como espírito, conheceu um ambiente de sombras no plano espiritual e clama a oportunidade de ser o microfone do plano espiritual para que as vozes se tornassem audíveis e nós mudássemos enquanto nos deslocássemos. Nos diz no livro Nosso Lar, o primeiro da série, prefaciando o livro: o corpo é uma veste, uma existência é um ato, e a morte um sopro renovador. Nós, apesar de toda esta fartura de conhecimento acadêmico e religioso, continuamos navegando a esmo, ignorando os avisos daqueles que nos precederam. O segundo livro de André Luiz é intitulado Os Mensageiros. E eu os convido a fazer a leitura deste livro. Primeiro, para que a gente tenha um conhecimento da densidade do psiquismo da Terra. Psiquismo da Terra, que é chamada de psicosfera, é um neologismo que fala do teor mental da Terra. E esse teor mental da Terra, nós estamos falando do coletivo, ele principia
na unidade que é um indivíduo. E a psicosfera da Terra nada mais é do que o somatório das nossas emanações mentais. André Luiz está no nosso lar. E ele quer se aproximar da Terra. Ele é designado um amigo que o guiasse, um orientador espiritual, chamado Aniceto. E ele ali vai se deslocar. E é interessante, queridos irmãos, que ele sai da colônia espiritual nosso lar, que se diga, é uma colônia de transição para reinos, para estágios, para estados mais sublimados. Conta com 6 ministérios. O ministério mais próximo da terra ou da regeneração, até o ministério mais alto, o da união divina. E André Luiz sai desse ambiente que tem ainda contato com a crosta da terra, com a psicosfera da terra. E ele se desloca. E ali o irmão pede para que eles não volitassem, onde volitar é se deslocar sem precisar andar, como se voasse, em respeito às demais pessoas. E quanto mais ele se aproxima da terra, mais densa, mais difícil vai ficando a estrada e ele começa a cansar. E ali ele começa a ver as construções, as terras ressequidas, a escuridão, que são as nossas emanações egóicas, os desalinhos em violência, em sexo, a ausência do amor, que é o sol de nossas vidas, a solidariedade, que é as mãos que nos unem em uma só corrente. E ele começa a cansar e ter medo das elaborações mentais, que formam verdadeiros monstros. E se tudo está abstrato, nós não nos tornamos monstros nas nossas explosões coléricas, nos nossos pensamentos em desvario do equilíbrio e da razão. Mas eu queria me ater ao capítulo específico 22, intitulado Os que Dormem. Ali tem um posto avançado, um posto do nosso lar avançado na região sombria, chamado Mansão da Paz. E ali naquele posto existe o irmão Alfredo, a sua esposa Ismália. E então, André Luiz, Vicente, coordenados por Aniceto, eles visitam galpões. Esses galpões têm verdadeiras múmias. É como André Luiz compara, perdoe-nos. E ali dormem em colchões, reza ao solo, 2.000 pessoas que recebem tratamento diário, mas se encontram em sono profundo. E André Luiz pergunta, e o irmão explica que são aqueles caminheiros que mergulharam na carne no mundo, alheios à vida espiritual. E André Luiz faz a pergunta que nós fazemos, mas a morte não os modificou? E o irmão Aniceto lhe responde, mas o que falta na vida da carne? Mas ainda na vida da carne, eles não despertaram e continuam depois. E deixa eu trazer alguns números, porque o meio acadêmico é sempre, em sua estatística, quantitativo, já que a qualidade é difícil de ser mensurada. Daqueles 2.000 pessoas, 400 estão em estágio que merece um tratamento mais intensivo.
Esses tratamentos para todos variam da alimentação, a água efluviada, fluidificada, o sopro no passe. Esses 400 dos 2.000, perdoe-nos, recebe o tratamento mais específico. Ismália faz uma prece e do céu caem flocos de luz auxiliando. Desses 2.000 em tratamento, só 2 despertam. Desses 2 despertam em pesadelos, em desequilíbrio. Como nós estamos arraigados nos nossos conceitos equivocados. Neste nosso encontro, nesta noite, nós não nos preocupamos porque em nossos lares botarmos a melhor roupa, como fazemos quando vamos aos templos. Agora estamos despidos de maquiagens, mas aproveitemos a oportunidade para amoedar os ensinos do nosso espírito. Porque Jesus dizia, em verdade, só uma coisa importa. É para isso que estamos aqui. Construir o reino de Deus em nossas almas. Estamos chafurdados em nossos desalinhos. Esta é a época, não da patrística, da escolástica. Esta é a época em que nós, favorecidos por todo esse conjunto de conhecimento que, se jungirmos, nos plenifica com os equipamentos necessários para suplantarmos todos os óbices do nosso passado, do nosso meio, dos modismos e sermos embaixadores de Deus. Mas ser embaixador de Jesus, neste período de tantas dificuldades, asseveraria-nos Paulo, eu posso falar como embaixador, porque me encontro preso, e nesta prisão eu me liberto. A prisão é vivermos segundo os ensinos do Cristo. Seremos reféns de Jesus, mas libertos dos modismos equivocados dos nossos dias, para que possamos fazer jus ao nome de cristãos. Porque os olhares menos críticos vão perceber que as portas se abriram desses dias e nós saímos atropelando tudo de novo. E parece-nos nos lembrar dos dias que Moisés nos tirou do jugo egípcio, enquanto se dirigia ao Monte Sinai para pegar os ensinos. A sociedade em espera transformava o ouro em um novo ídolo, o bezerro, e prestaria culto. Agora ressoa em nossa alma a necessidade de acertarmos para que a terra se transforme nesse estuário da presença de Deus. Só está faltando o nosso comportamento. Quando Jesus parte, após a crucificação, assevera-nos o evangelista Lucas, dos discípulos que se deslocam de Jerusalém para Emaús. E eu vou trazer um pouco da simbologia. Quando nós nos afastamos de Jerusalém, implica dizer que nós estamos nos afastando do centro espiritual, que é o caminhar de todos nós, a busca pelos lucros cada vez maiores, a busca pelo ter
e nós nos afastamos da Jerusalém de nossas almas. E eles encontram um peregrino e tão absortos estão que não percebem que é Jesus. E Jesus lhes faz uma pergunta: o que falais enquanto estáis a caminho? O que nós temos falado? O que nós temos propalado? Porque Jesus é o caminho. E nós temos que caminhar para o Jerusalém das nossas almas. A Jerusalém do alto é liberta. Nós precisamos saber quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Não com a proposta do intelecto, mas com a proposta da vivência, do enternecimento. Porque, queridos irmãos, se nós somos os representantes do Cristo na terra, vamos nos lembrar, como assevera Emmanuel no livro Roteiro, quando fala de evangelho e empatia. Porque nos dizia um colega jornalista há poucos dias, empatia na atualidade é artigo de luxo. Empatia, se colocar no lugar do outro. Vamos observar Jesus. Jesus, queridos irmãos, não é um satélite a refletir a luz dos outros, como Ele tem convidado para que sejamos grãos a refletir a sua luz. Jesus é o sol da imortalidade. Jesus é o príncipe estelar que vem nos visitar. E Ele, na condição majestática, exemplifica a humildade. Observemos que Ele, que tem a capacidade de fazer a leitura da trajetória do Espírito na carne, com todo o seu passado de desalinho, naquilo que na sociedade chamamos de anamnese, ou de prontuário, já porque estamos tratando de enfermidades. O irmão doente, enfermo, no tanque de Betesda, ele diz, depois de curá-lo, vá e não erres mais para que tuas dores não se acentuem. Diante da adúltera, que era o símbolo do desalinho, ele diz, onde estão os que te acusam? Também eu não te acusarei. Vá e não erres mais. Se quer, obriga a segui-lo. Vá. No seu colégio, ele sabia da fragilidade de Pedro, mas diz que ele se tornará uma rocha, Cefas, e ali seria erigida a igreja. Sabia que Judas o delataria, mas ele chama, no último contato, de amigo. Diante do cobrador de impostos, que macula o seu próprio povo, ele diz, hoje eu quero estar em tua casa mental. Nunca negou o toque que curava os leprosos. Valorizou o grão de mostarda. Enalteceu a moeda perdida. Fala do amor de Deus pela ovelha desgarrada. Todos os seus ensinos. Ele não se acompliciaria com o erro. Combateria o pecado e ajudaria o pecador.
E nós, queridos irmãos, que temos propalado a fé, nós falamos que somos crentes religiosos, que acreditamos em Deus. Então falaremos de Tiago. Tiago que assume uma posição farisaica após a sua partida. Mas Tiago diz: tu dizes que tem fé, mostra-me as obras. Porque a fé sem obras é como o corpo sem vida, é morta. É nós. Saímos pelo mundo à condição de trovejadores, dizendo altos brados que acreditamos em Deus, mas somos exclusivistas, esquecendo que o Evangelho de Jesus é o maior tratado de inclusão social. Somos favoráveis aos poderosos, onde Jesus estava do lado das minorias, dos excluídos. Nós bradamos que seguimos Jesus, mas os nossos passos falam de destruição. Os caminhos por onde passamos quase sempre deixam lágrimas, não esperanças. E o que nos faz acreditar que somos seguidores do Cristo? Ah, queridos irmãos, agora que a hora se faz tão rica, e que o pranto lavou-nos a alma, que a dor criou frestas, deixe que a luz toque tua alma, luarize o teu espírito. Importa como nós caminhamos, não o quanto nós caminhamos. Porque, queridos irmãos, da mesma idade do Cristo partiu para o plano espiritual Alexandre o Grande, o maior conquistador em extensão de terra de toda a história da humanidade. Morreu aos 33 anos. Poucos sabem dos detalhes de sua vida. O seu império, a partir da sua morte, desfez-se. Jesus nunca saiu do Oriente Médio, antigo Oriente Antigo. Mas o seu reino cresce porque é construção divina no coração dos homens. E se nós fazemos parte deste reinado, nos permitamos lembrar o que há de comum entre o Cristo e nós. Porque Tiago dizia: sede prontos para ouvir, lentos para falar e tardios para se irritar. Mas nós não temos empatia. A gente não sabe ouvir. E já torna o outro um adversário. As redes sociais, onde o ódio encontra-se estampado, só porque uma pessoa pensa diferente, escolhe caminhos diferentes. Nos permitamos perceber que vai chegar o tempo em que estaremos nas esferas espirituais e olharemos para trás e talvez baixemos os nossos rostos envergonhados e perceberemos que não nos faltou conhecimento acadêmico religioso. Napoleão Bonaparte, quando inquirido por aquele que faria a tela tão famosa onde ele monta um cavalo, em francês, David, e nós chamamos de Davi. E Davi disse: como queres que eu te pinte? E ele disse: eu quero me apresentar na tela calmo, pacífico, em cima de um cavalo bravio. E nós, queridos irmãos, temos o cântico do Cristo,
num convite à empatia, à serenidade, onde o próximo é um portal que nos leva à plenitude. Nós caminhamos igual um selvagem, escoiceando quem se encontra no caminho e mostrando uma agressividade que não nos tipifica como cristãos. São dias conflituosos, todos asseverarão. Nós lembraremos de uma citação da entidade veneranda Joana de Ângeles, que se comunica com maior expressão através de Divaldo. E ela diz: o problema dos outros é dos outros. O teu problema é fazer o bem. Um irmão que de vez em quando conversa conosco, Pórcio, ele nos diz: não importa que os outros não saibam quem são, mas tu deves saber quem tu és. E nós nos professamos cristãos. Então nos permitamos sermos regidos por Jesus. E Jesus se faz presente quando nós visualizamos o outro. Quando o outro em silêncio pede ajuda. Quando nós entendemos que seremos a ponte diante do precipício, a bandeira da paz diante do conflito, o pão para o faminto, o manto para o que tirita de frio. Nós temos a oportunidade de representarmos o Cristo, ainda nas oportunidades diminutas. Porque se soubermos agir nas pequenas oportunidades, teremos mais adiante o legado da semente crescente. Eu plantei, Apolo regou, e Jesus dá o crescimento, assevera Paulo. Se grandes são os obstáculos, gigante é a oportunidade. Se densas são as sombras, elas sentem a presença de luz. Se o mundo te apresenta contrariando os teus propósitos, importas que tu estejas do lado do Cristo. E se assim o fizeres, estarás no rumo certo, que a divina paz de Jesus se assenhoreie dos vossos espíritos. A terra pede a nossa colaboração. Não dispomos dos recursos da cura, nem do conhecimento que nos traga a vacina para a exclusão das patologias que graçam a terra. Mas em Jesus poderemos ser a voz que traz a esperança, a mão que soergue-nos do chão, o guia diante da dúvida e a certeza, a partir dos nossos pequenos exemplos, que além desta vida impera a consequência do que nós semeamos. Matriculados nesse educandário, não titubeemos, sigamos, ainda que açoitados, vitimados, porque Paulo nos dizia em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que em tudo seremos atribulados, mas não angustiados, perseguidos,
mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados, abatidos. Mas não perdidos. Senhor, dá-nos o que falta, a oportunidade de sermos dignos, porque sabemos que poucos são os ceareiros, grande é a seara. Deixa-nos fazermos parte deste pequeno rol, ainda que seja no rodapé, em letras diminutas, mas que teus olhos nos vejam. Assumamos o nosso posto na nau, com Jesus sempre, que assim seja. Irmãos queridos, vamos agora ao nosso passo. Jesus, somos aqueles que ficamos à margem do caminho, atraídos pelos falsos brilhos. Somos aqueles confusos, aqueles perdidos. Ajuda-nos, trazei a tua luz, nós que ficamos à retaguarda, que caímos nos precipícios da ilusão. Jesus, os homens não dispõem de recursos, mas tu, Senhor, podes mergulhar e nos buscar. Sem a tua ajuda não conseguiremos. Vinde, Jesus amado. O nosso passado é rico em erros, mas com tua presença daremos passos tímidos, mas na direção correta. Senhor querido, nos deixe sentir o teu auxílio. Que todos possamos sentir as vibrações docíssimas que vêm do alto. Que os médios possam, vinculados ao Cristo, ter sensibilidade com as dores dos desconhecidos, dos ignorados, dos excluídos, ricos e pobres, brancos e negros, crianças e idosos, encarnados e desencarnados, e que o fermento divino multiplique as nossas pequenas bênçãos. Fiquemos todos em paz. Que assim seja.